Olá, boa noite. Estamos começando aqui o nosso programa Replay. Vamos falar sobre muita coisa hoje. Vamos falar sobre corrida. Tem corridas que vão acontecer aí aqui na região do Cariri. Para quem gosta de correr, se liga que a gente vai trazer novidades daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos falar sobre Série B do Campeonato Cearense. Guarani virou. Leão do Mercado de virada. Conseguiu a primeira vitória dentro do Campeonato Cearense. Vamos falar também sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Crato venceu e Casa perdeu. O Crato, inclusive, uma vitória histórica, né? A primeira vitória do Crato, não apenas na Série D do Brasileiro, mas como a primeira vez que o Crato ganha uma partida jogando uma competição nacional. A gente vai destacar, vai repercutir muito, tanto o jogo do Crato como também o jogo de Casa. Teremos mais dois representantes caririenses jogando a Série B durante esta semana. Vamos trazer tabela, classificação da Série D do Campeonato Brasileiro, como é que as coisas ficaram. Vamos repercutir muita coisa mesmo aqui. E o paraibano, rapaz, terminou o Campeonato Paraibano, mas os nomes de destaque por lá é a galera daqui. Goleiro, artilheiro, até técnico, também se destacando lá no Campeonato Paraibano. Vamos daqui a pouquinho falar também sobre essa situação. Conto hoje aqui no programa com a presença ilustre desse meu querido amigo Aloysio Vilar, mais uma vez aqui com a gente. Aloysio Vilar. Boa noite, Aloysio. Que bom ter você Tony aqui com a gente de novo. Boa noite, Tony. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite a todos que acompanham o Replay, galera ligada aí já. E doida para saber, né, das novidades do nosso futebol, falar do Verdão do Cariri, dessa última partida, né? Infelizmente, uma derrota para a equipe do Retrô, mas enfim, dá pra gente fazer uma análise aí bem bacana do que vem apresentando o Verdão nesse Campeonato Brasileiro, viu, Tony? Pois é, e ele estava lá, né, e a gente vai falar com o nosso querido Aloysio, que estava lá na Arena Pernambuco e acompanhou bem esse jogo do Icasa que inclusive vai passar por eleição. Teremos eleição na próxima sexta-feira, é isso? E sexta-feira, eleição do Conselho Deliberativo do Icasa, né? Já tem os concorrentes? Chapa única até agora. Chapa única, chapa de consenso, será? Isso, talvez seja, né? Mas eles estão aguardando ainda, quem sabe, a inscrição de uma outra chapa. Acho difícil. Quem é a chapa? A chapa tem como presidente o Renato Moura, que já é conselheiro há um bom tempo da equipe do Icasa. Muito tempo. Como vice-presidente o Zacarias Silva e na secretaria o Dário, né? Que então, também é um colaborador. Eu não acredito que apareça outra chapa, não. Acredito que não, viu? Vai ser um consenso mesmo. Essa chapa aí é segura, não é igual do Dória, não, que veio com propaganda para um lado e para o outro e pipocou hoje. Do caminho, né? Não, ali não tem aquela candidatura que já nasceu abortada, né? Pois pronto, foi a do Dória, aí já pipocou hoje. Aí essa daí não, essa daí eu levo fé. Renato Moura e Zacarias Silva, com muitos projetos. Nosso Zaca, que gosta dos projetos, tenho certeza que vai ter muita coisa por aí. Eu não acredito que venha outra chapa, não. Tem até quando para inscrever chapa, Luiz? Até a quinta-feira. Até a quinta-feira. Hoje é segunda, tem tempo, mas eu acho que vai ser chapa de consenso. Daqui a pouquinho a gente vai falar. E a executiva? Quando é que tem a eleição da executiva? Está previsto, Tony, para o mês de julho, viu? Então, no Icasa acontecem eleições apenas de 4 em 4 anos. Então este ano tem eleição para a executiva. Esse ano tem eleição da executiva do Icasa. Vamos Ninguém ver nem se fala sobre a executiva ainda, né? Ainda não. Eu acho difícil também surgirem novos nomes, né? Essa tem sido uma grande dificuldade da equipe do Icasa de encontrar novos gestores. Acho que não só para o Icasa, para o nosso futebol caririense como um todo, né? Não surgem novos rostos aí. Mas será que vai fazer igual a última eleição? Tem uma eleição no Icasa que era mais fácil ser candidato a presidente da República do que do Icasa. Que não sei se lembra, né? Lembra que teve a inscrição era R$5.000. Isso. E quem se inscreveu foi o doutor Juarez. Juarez Saraiva. Aí exatamente. Ganhou, com pouco tempo renunciou. Acaba gastar 5 mil contos para ser candidato do Icasa. Ganhar a eleição. E não passou o quê? 6 meses? Ele não passou nem um mês. Aí já saiu, renunciou o cargo. Eu disse, rapaz, estava bem de caixa. 20 e poucos dias, né? Ele passou. Não passou nem um mês? Não completou. Gastou 5 contos para ser candidato. Olha, estou dizendo, é melhor ser candidato a presidente da República. Tá mais fácil, né? Se o Dória souber, ele vem. A terceira via aí. Rapaz, estou tirando onda com o Dória aqui, porque é o assunto do momento na política. Do dia, né? É a notícia do dia na política, né? Mas vamos falar do nosso futebolzinho, que é melhor. Bom, deixa eu agradecer aqui a parceria do site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro. Quer ficar bem informado? Acessa miseria.com.br, está aqui na tela o site
fala sobre tudo. Você quer saber sobre tudo, sobre todos os setores, você pode acessar aqui o site miséria.com.br. Inclusive, esse estúdio que nós estamos agora é do site Miséria. Se você quer, de repente, gravar um podcast, quer alugar para fazer um programa ao vivo ou gravado, fica à vontade, entre em contato com o pessoal do Miséria. Aqui no site você tem os contatos, tá bom? E aí você pode alugar todo esse espaço, contando aqui com os melhores profissionais, com a melhor tecnologia, equipamentos de qualidade. Aproveita o ambiente super legal aqui do estúdio do site Miséria, tá bom? Abraçar também os amigos lá da Rádio Torcida K. A Torcida K, você tem Torcida K em todas as plataformas virtuais e ainda você pode encontrar também no aplicativo da Rádiosnet. Tem também o aplicativo próprio Rádio Torcida K, tá bom? E aí você fica sabendo de tudo do futebol cearense, porque a galera pega lá tudo, tanto da capital como do interior. Um abraço para o Rodrigo, para o Caio César, galera boa lá da Torcida K, tá bom? Valeu mesmo. Bom, deixa eu começar aqui o programa. Daqui a pouco a gente vai trazer uma entrevista, porque assim, muita gente começou a perguntar sobre essa história. E o Icasa vai mudar ou não vai de campo? Vai deixar ou não vai deixar no Romeirão? Nós fizemos uma entrevista semana passada, na quarta-feira à tarde. Estávamos Aloysio Vilar, Pedro Paulo e eu. E nós fizemos essa entrevista com o presidente Francisco Leite Bezerra, falando também sobre isso. Na época a gente falou sobre essa questão da greve, porque, por exemplo, essa questão da greve acabou acontecendo durante a semana, às vésperas do Retrô. E ninguém falou que esse movimento aí dos jogadores, por problemas financeiros, tenha sido determinante para essa derrota para o Retrô ontem, não, Aloysio? Não, esse assunto não foi citado, Tony. Eu acredito até que tenha sido um assunto superado dentro do elenco icasiano, né? Tanto é que a equipe teve sim alguns desfalques que prejudicaram, como a saída do Leandro Cearense, do Neguete, do próprio Bu pelo lado esquerdo. Inclusive aí foi bem sentida mesmo a falta do Bu ou de outro atleta de ofício ali pelo lado esquerdo. Então acredito que a equipe foi esperada mesmo pela técnica. O Retrô é um time muito bom, muito Apesar que o Léo está muito bem no lugar do Neguete. Eu gostei do Léo. Uma segurança bem maior, acredito. O torcedor também tenha sentido isso. Uma saída boa, gostei. Desde o jogo contra o Souza, né? Eu até brincava, né, na transmissão, olha, vai ser difícil agora pro Neguete, viu? Quando voltar dessa lesão, sei não. Eu não sei se... Fala baixinho aqui. O Neguete é um jogador assim, parece ser um jogador meio da confiança do Sidney. Não sei se de repente ele vai perder essa vaga. Confesso também que não acompanhei o jogo do Icasa, porque a gente estava trabalhando no jogo do Crato, no Mirandão, a gente estava com a equipe, Josias, Guto, enfim, todos nós, Leandro Santos com a gente também, trabalhando no jogo do Crato, que era no mesmo horário, então não pude acompanhar, até para ver um pouquinho o Júnior Mandacaru, enfim, como é que a equipe se portou. Mas eu gostei muito do Léo contra o Souza, demonstrou uma segurança, achei, enfim, um jogador bacana, mas havia expectativa. Muita gente dizia, se o Icasa perder para o Retrô, aí vão falar que é porque teve essa paralisação na quarta-feira, que, convenhamos, não foi nem um dia inteiro de paralisação. Pela manhã, que não treinaram, e à tarde começaram a treinar depois das 5 horas, depois de uma ampla reunião. A gente vai trazer essa entrevista daqui a pouquinho para você que está acompanhando aqui o nosso canal. Aproveito e convido você a se inscrever aqui no YouTube, se inscreve aqui, tá bom? Dá a tua curtida, deixa o teu like, compartilha com a galera, avisa, começou o replay já está no ar. Então avisa para a galera que o replay está no ar, tá bom? E aciona o sininho, se você se inscreveu agora, aciona o sininho, porque sempre que tiver uma nova postagem, você também é comunicado, tá ok? Pelo próprio YouTube. E segue a gente lá no Instagram, que lá no Instagram a gente sempre está trazendo muita novidade, entrevistas, fotos, que nosso querido Segundo Filmagens cede também para a gente. Outra galera aí que está fazendo foto, manda para a gente coloca lá. Tem muita coisa bacana e, inclusive, a gente tem postagem no Instagram que não tem no YouTube. Como, por exemplo, a gente compartilhou o comunicado do Guarani de Sobral, né, que já desligou o técnico Vladimir de Jesus do comando do Bugre Sobralense. O Guarani de Sobral, que empatou ontem pelo campeonato estadual, e o Vladimir não é mais o técnico do Bugre. Porém, a informação é de que ele deve permanecer no Guarani, já que é funcionário do clube. Não falaram ainda qual a função do Vladimir de Jesus no time do Guarani de Sobral. Inclusive o Guarani, que voltou a trabalhar hoje, né, fez um trabalho de apresentação. O Guarani que quer também esse acesso
para a Série A do Campeonato Cearense. Aliás, quem não quer, né? Então tem muita coisa para rolar. Railane Lucas está aqui com a gente, deixando boa noite, beijão para a Railane, também acho que é a primeira mulher comentarista de futebol aqui no Cariri, nossa querida Railane. Carlos Alberto Fernandes também deixando boa noite aqui, está dizendo que o Cid é muito retranqueiro, na opinião dele. Cleandro Capristano também deixando boa noite, Eloy Cordeiro, também por aqui, Aloysio, e sobre o Cezinha, só no banco de reservas. E aí, Aloysio? Pois é, o Cezinha começou o Campeonato Brasileiro como titular, né, da equipe de casa. Porém, ele não apresentou aquele que o Sidney esperava e que a torcida esperava também dele. E acabou que o Jairinho, entrando ali no segundo tempo, agradava bem mais. E aí o técnico Sidney Moraes decidiu, não, vou colocar o Jairinho, e realmente, no jogo anterior, contra o Souza, jogou muita bola, foi o melhor em campo, fez gol. Já contra o Retrô, nem de perto, Tony, não lembrava aquela atuação, foi bem apagada mesmo a atuação do Jairinho na última partida. O Jairinho é um jogador, confesso, eu repito, não assisti o jogo do Retrô, então não posso falar muito sobre este jogo, mas eu gosto do Jairinho. O Jairinho é um cara que ele tem um drible e é um cara assim muito agudo, ele é um cara que dribla procurando o gol, indo para o ataque, e eu gosto de jogadores assim. Isso. Então o Cezinha seria o reserva do Jairinho. Isso, reserva imediato. Então... Fica ali na Mas expectativa. não dá para jogar os dois juntos ali, não, rapaz? Daria, o Jairinho jogando ali no lugar do Leleu, por exemplo. Pois é, não é muito a função do Jairinho ali, né? Porque o Leleu também é um meio atacante. É um meio atacante, né? Isso. Então, assim, o Leleu também gosta de jogar muito no atacante ali pelos lados. Começou a jogar no meio ali. E atuava bem melhor, diga-se de passagem, né, Tony, pelos lados. Pelos lados. Mas aí o Jairinho tá bem, então assim, enfim, vamos aguardar, porque tem muita coisa. A gente vai falar muito sobre casa ainda. Aguarda aí que a gente vai falar sobre casa, viu, galera? Deixa eu começar a falar aqui, antes, a gente vai falar do Icasa, do Guarani, Barbalha e Cariri, que vão jogar ainda durante a semana, o Crato também aqui, enfim. Pra galera que gosta de corrida, se liga que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre corridas aqui no Replay. Deixa eu destacar aqui, gente, o Campeonato Paraibano terminou nesse fim de semana. O Campinense venceu 1-0 a equipe do Botafogo da Paraíba e ganhou o título invicto. A Raposa, lá de Campina Grande, como é conhecida lá o time do Campinense. E alguns destaques do time são daqui. O goleiro Mauro foi inclusive escolhido o melhor jogador da final e está na seleção do Campeonato Paraibano. O bom Missão Velhense Olávio, artilheiro do Campeonato Paraibano, fez o gol do título, 11 gols marcados, artilheiro aí do Campeonato Estadual na Paraíba, também presença confirmada na seleção. E o outro, o Lamar, que ficou empatado com o técnico do Campinense. Vão dividir aí o título de melhor técnico do Campeonato Paraibano deste ano. Você está vendo aí as imagens do Lamar, que esteve aqui na semana passada, né? Tá sorridente o Lamar aí na foto, rapaz. Ele talvez nem soubesse, nem esperasse que fosse escolhido, porque a escolha é feita pelos jornalistas, né? A galera que é lá da Paraíba, que trabalha exatamente na imprensa esportiva, e essa galera foi quem votou por lá. E aí o Lamar acabou tendo aí um grande destaque. Deixa eu ver aqui a votação, rapaz. A votação que o Lamar obteve, ele ficou empatado com o técnico do Campinense, né? O Lamar, cadê aqui? Vamos aqui, deixa eu ver a votação aqui do nosso querido Lamar Lima. 17 votos, na verdade são 18 votantes. Foram 17 votos para o Lamar, 17 votos para o Raniel Ribeiro, do Campinense, só um voto para o Tardelli Abrantes, do Souza. Então, assim, 17-17 empatado, e eles vão, portanto, dividir aí esse prêmio de técnico do Campeonato Paraibano. Olha aí, o Lamar dando uma de Homem-Aranha aí lá no José Cavalcante, rapaz. Os braços da galera, hein? Pois é, o Lamar, que comemorava muitos gols ali nesse alambrado, chegou lá no Campeonato Paraibano, pegou o time na época do WO, já tinha passado o WO, tiraram o presidente e o Lamar foi contratado logo depois dessa confusão toda. Pegou o time, deram uma organizada, a prefeitura também abraçou, a torcida abraçou, e aí o time foi semifinalista, perdeu, ganhou a primeira partida pro Botafogo, mas aí perdeu a segunda e acabou ficando fora da final. Quase era uma final nacional e campinense, mas o time ainda foi classificado para a Série D. Então, pela campanha e pelas circunstâncias que o Lamar
pegou esse time e fazer a campanha que ele fez com o Nacional, acabou chamando a atenção lá no futebol paraibano. Parabéns aí para o Lamar, parabéns também para o Olávio e para o Mauro, né? O Mauro que foi escolhido o melhor jogador da final e também o goleiro da seleção. Vamos ver o gol aqui do Campeonato Paraibano, a final. Campinense 1, Botafogo da Paraíba 0, gol do Olávio. Nós temos o gol aí, vamos ver. Eles têm mais espaço para sair dos contra-ataques, mas quando o Belo vem também apronta. Dione, não houve falta no entendimento do árbitro. Dione levou, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, tocou para o Olávio, ele é fatality! Explode o amigão! Faz teu nome, jogador, assistência do Dione. Pro Olávio, ele é fatality, mandou pro gol, estufou as redes, bateu com força. Assistência do Dione. Faz teu nome, Olávio, mais um dele, 11º gol do Campeonato Paraibano. Aí a finalização não deu pro Luiz Carlos. Por todos os ângulos você acompanha o gol da Raposa no Jornal da Paraíba. O Campinense tem 1, Botafogo tem 0. A torcida do Campinense canta um show de imagens aqui no Amigão. Meu amigo, aí foi um lindo gol aí do nosso querido Olávio, né? Com jeito realmente de atacante. O homem está acostumado a fazer gols. O Olávio foi artilheiro esse ano do Campeonato Paraibano. Se não me falha a memória, ele foi artilheiro ano passado do Cearense, né? Fez 14 gols pelo Atlético Cearense e foi o artilheiro do Campeonato Estadual. Então está acostumado a fazer gols. Nosso querido Olávio, que no ano passado, inclusive, juntando os gols do Atlético Cearense e no Volta Redonda, chegou a brigar para ser o artilheiro do Brasil, né? Junto com o Gabigol, enfim. E olha que o Olávio estava brigando e fazendo gols, jogando no Atlético Cearense. Ele não olhava para trás, tinha Arrascaeta como o Gabigol tem, não. Everton Ribeiro, não. Era outra turma, e mesmo assim conseguia fazendo gols importantes, resultados importantes, nosso querido Olávio. Parabéns para o Olávio, parabéns para o Mauro, parabéns para o Lamar aí pela escolha de melhor técnico aí do Campeonato Paraibano. Tudo bem, empate ali com o do Campinense, mas acaba subindo os dois ali, né? No pódio dos melhores técnicos do Campeonato Estadual. Parabéns ao Campinense, são muitos torcedores do Campinense que também acompanham aqui o programa Replay, né? A Raposa, lá de Campina Grande, parabéns aí por esse título, um título realmente merecido pela campanha que o Campinense veio fazendo no Campeonato Estadual da Paraíba, tá bom? Então a gente aproveita aqui para abraçar todos os torcedores. Meu amigo Jefferson, em Campina Grande, está sempre acompanhando aqui o programa Replay. Um abraço, ele está feliz da vida, rapaz. Botou foto, botou tudo aí. E que festa bonita da torcida, hein? Que festa bonita da torcida do Campinense, que realmente fez por merecer ganhar esse título importante que a gente aproveita para destacar aqui, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui, o José Ivan, deixando aqui também um abraço, o Eloy também, deixa eu ver aqui, Domingos Sávio também está deixando aqui o boa noite dele, direto de Carlito Pamplona, como a galera do Cariri na escuta e vendo o seu programa. Um abraço, Domingos Sávio, a galera lá no Carlito Pamplona, valeu, obrigado aí pela audiência. Leandro também deixando aqui o boa noite, tá bom? Quando eu estava lendo, pufa, caiu ali a mensagem. Acho que o Lamar começou a engrenar no Guaraju. O Lamar começou, já teve uma viradazinha aí do Leão do Mercado. A gente vai falar daqui a pouquinho também sobre o time do Guarani. O Guarani que conseguiu essa vitória importante de virada. A gente vai trazer aqui e vamos continuar também aqui com o nosso querido Aloísio Vilar, que estava ontem lá em Recife. Ontem não, sábado, né? Sábado em Recife. Choveu muito lá em Recife? Não, calorão, viu? Tinha uma nuvem lá. Deu para curtir um pouquinho lá? Que nada, chegamos por volta ali das 8h30 da manhã, 8 da noite a gente já estava... Foi de busão? De busão. Não foi com o Deltaço, não? Não, foi com o Marco. Delta tem um pezinho pesado, tem não? A gente foi de busão com o Marco Valério. Delta não foi, o Delta dirigindo, tem um pezinho bom? Rapaz, eu fiz uma viagem com ele só, dirigindo, viu? Foi?
Aí, como tinha muito buraco na estrada, para não acabar o carro, ele foi tranquilo. Ele pesa no bolso também, né? É, né? Ah, então é por isso. Não, porque ele tem um pezinho pesado, Deldo. As outras foram de ônibus. Eu costumava ir dormindo, porque aí acabava os sustos, né? O homem tem um pé pesado, nosso querido Deltaço. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Hoje é replay, segunda-feira é dia de replay, segunda-feira também é dia de pizza. E aí você vai poder aproveitar a melhor pizza em Juazeiro. Olha só essa imagem para dar água na boca. Meu amigo Aloysio Vilar disse que estava indo para lá, mas aí desviou o caminho. Val, ele chega já. Inclusive, para a galera do Guarani, tem uma galera do Guarani lá que foi com o Val comer pizza. Val disse, meu bicho é pizza, venha pra cá. Já mandou uma foto. Eu queria um bicho desse. Pois é, rapaz. Quando sair daqui, a gente vai por lá. Olha, gente, essa pizza aí você pode aproveitar na pizzaria e hamburgueria do Oval, tá bom? Fica ali na Carlos Cruz com Todos os Santos, ali na Franciscanos, bem pertinho ali da linha do trem. Tá bom? E olha aí, que ambiente bacana. Por lá todo dia, indo para casa. Tudo de passar por lá, pois passa lá, entra. Caminho, olha aí, que ambiente bacana, para você ir com a família, com os amigos, enfim, aproveitar legal para comer a melhor pizza, tá certo? E aí você conhece o cardápio, que tem uma variação de pizza e também de hambúrgueres lá na pizzaria e hamburgueria Oval. Vou repetir, tá? Fica ali no cruzamento da Carlos Cruz com Todos os Santos. Se liga aí. Agora deixa eu dizer aqui, o melhor sabe o que é? Se você não quer ir para lá, você pode também receber em casa. Olha o Disque Pizza aí, 98842-9514, 98842-9514. Esse é o telefone, é o delivery. Mas aí, ó, o Disque Pizza da pizzaria e hamburgueria Val. Hoje é segunda-feira, replay combina com pizza, aproveita. Mas na terça-feira é folga. E aí na quarta-feira acontece o quê? Volta com promoção. Olha que promoção bacana aí, ó. Pizza G, GG, Extra GG. Sabe quem é que gosta dessa Extra GG? Sou o João Filho, meu amigo. JF, meu amigo. Filhaço. Extra GG são 16, né? 16 não, acho que é 16, não sei. Val, manda para mim dizer aí quantas pizzas são na Extra GG. São 8, né? É mesmo, a grande são 8, então a Extra GG, lógico que seria 16. Eu sei, meu amigo, que essa daí, eu vou dizer, o Val já me disse que parece que Deltaço já comprou uma pro João Filho lá da Extra GG. Rapaz, JF nem dividiu, cara. Não divide não. Essa nem o cheiro dessa. Pois é, essa aí é cheirosa e gostosa. GGG Extra GG, você ganha um refrigerante. Tá bom? Aproveita. Pizzaria e hamburgueria Oval. O telefone tá aí, 98842-9514. Mas, Tony, ele vai deixar em casa também a Extra GG? Vai também. Não tem isso não. Pode pedir, GGG Extra GG. A promoção é na quarta-feira. Mas se você quiser pedir hoje, aproveita, tá bom? 98842-9514. Aproveita aí que é de boa. Pizzaria, hamburgueria Oval, tá bom? Olha, deixa eu trazer aqui, a galera tá aqui mandando um recado. O Edson Alves, aqui no João Cabral, Tony, Verdão tem grande chance de ir pro mata-mata das oitavas da Série D. Vamos subir, Verdão! Olha aí, o Edson Alves tá otimista. Tá certo, também acredito que o Verdão possa sim subir, viu? O Domingos disse que a derrota do Icasa teria sido reflexo do atraso de pagamento especulado no início da outra semana. Eu acho que não, hein? Não, acho que não teve esse peso, viu, Tony? Até porque não é a primeira vez que isso acontece no Icasa, não né? deu tempo aí para tratar isso. E foram, 10 dias de atraso. Eu acho assim, não vou dizer que é normal, o Icasa não entra em campo para perder, mas pegou o líder do grupo, um time que não perdeu para ninguém, muita qualidade o Retrô. O Retrô é muito bom, time muito bom, quase era campeão pernambucano. E assim, talvez o resultado tenha sido um pouco elástico. Isso 3-0. Perder para o Retrô lá não é nenhuma coisa de outro mundo. Eu só acho que talvez esses 3-0 poderia ter sido 1-0, 2-1. Achei um placar elástico, tá? Aloysio Vilar, bom repórter, menino de ouro tem futuro. Rapaz, obrigado. Já é presente já, viu, Edson? Já é presente, nosso querido Aloysio. Valeu, Edson. Aqui o Francisco Eberson, deixa registrado o repúdio ao gramado do Mirandão, já há tempos. Aquilo ali é uma vergonha, a prefeitura não faz nada, está aqui na bronca o Francisco Eberson com o gramado do Mirandão, lá na cidade do Crato. Tony Souza, o que você acha do aumento dos preços dos ingressos no Romeirão? Aumentou os preços?
A gente trouxe essa informação Mas agora há aumentaram pouco. os preços? Em alguns setores, Tony, como aquelas cadeiras premium, elas custavam R$50. Me explica aí, onde é essa premium, onde é esse... Eu ainda não Essa entendi premium. direito onde é esse negócio, não. Me Deixa eu ver se explica eu aí, consigo vá. explicar. Ali próximo dos camarotes, Tony, você pode perceber que tem umas cadeiras especiais, né? Onde era Elas ali? são acolchoadas. A nossa isso. social, onde era a social Onde eram as antigamente. cadeiras cativas. Isso, é exatamente naquele lugar. Elas têm um pouco mais de conforto. Tem uma né? almofadinha. Uma almofadinha. A senta ali, a É. bicha fica fofinha. Você está na sombra, e além de estar na sombra, você está com uma visão privilegiada e uma cadeira acolchoada. Fofinha. Eram cobrados R$50, agora passa para R$60. Então, um aumento de R$10, a meia no valor de 30. E também vai ter um aumento também em um determinado setor, acredito que seja o leste, vou ter até que dar uma pescadinha ali. E ele aumenta de 40 para R$50. Nos demais setores seguem R$40 e seguem também aqueles ingressos especiais para as mulheres. Vai ficar permanentemente o valor para as mulheres de R$20 lá na Arena Romeirão em jogos do Icasa, né? E as meias também, para quem comprar de 40, no valor de R$20. Aí onde é que é o leste? Olha, o sul é para aquele lado ali da Avenida Da Salgueiro. Avenida Salgueiro. Isso, norte. O norte é pro lado da Praça da Bíblia. Da Bíblia, isso. Aí o leste é a Oeste- geral. Isso, vamos botar oeste ao lado do sol. Pronto, então do lado leste é que vai ter essa majoração aí nos preços. De 40 E aquelas 50. cadeiras ali são mais aconchegantes do que a cadeira do outro lado? É, porque as outras não tem almofadinha, né? Aí, quer dizer, lá não tem almofadinha não, Tem tem almofadinha pra cá. É durinha, é. Galera, deixa eu dizer uma... É de plástico. Vamos pro outro lado, não tem Vamos problema pro não. sol, né? É, mas não tem esse sol todo não, a cobertinha aquilo ali. E pra quem ficava sentado Mas, no Tony, cimento? 5 horas não tem sol pra ninguém. Não. O jogo Ei, de pra casa quem é sentava 5. no cimento? Pois Mas, é, ó, rapaz. pro outro lado, moçada, não tem problema não. Tá achando... Não, 60 conto não, vou lá pro outro lado, tem problema. Vamos pra lá. O negócio é curtir o jogo e comprar o ingresso e ir pro Romeirão, porque eu gosto da torcida, vendo a torcida no Romeirão, que é bacana quando a gente tá lá, até para quem tá trabalhando, é outra coisa, é muito legal. Outro clima, né? Realmente. Né? Então o aumento é só nessa daí. Cadeiras da almofadinha. premium e também nessas outras cadeiras que ficam próximas à prêmio, naquele setor ali, que é onde ficam as cabines de imprensa, né? Os camarotes. É aquele lado da social antigamente. Isso. Então só que aquele lado ali é... De 40 para 50, as cadeiras de 50 O para camarote fica 100. 100. Continua do mesmo jeito. Então. Mesma coisa, isso. Tá, beleza então. Tá dada a explicação aqui para o nosso parceiro que estava perguntando sobre esse questão do aumento, né? O Domingos estava perguntando aqui o aumento. Deixa eu ver aqui, o Everson a gente já falou, da reclamação aí do gramado, deixando aqui o abraço. Enfim, amanhã eu vou assistir clássico no PV, Grêmio, Pague Menos e Cariri. Beleza, vamos lá e torça pro Cariri, viu? Deixa eu trazer aqui no finalzinho, aliás, finalzinho do primeiro bloco, deixa eu só trazer aqui uma informação, cadê? Eu estou procurando aqui, rapaz. Essa aqui é nível nacional, mas eu não posso deixar de trazer essa informação, não. Porque não é que o Cruzeiro, rapaz, pode perder ponto do Campeonato Brasileiro. Antes da gente ir para o bloco, para a gente voltar a falar da Série D do Brasileiro, tem Série B também para destacar. Ô, rapaz, cadê aqui? Cruzeiro não tem um dia de paz, né, Tony? Pois é, rapaz. Não tem né? sossego. É porque rapaz, é Cruzeiro, rapaz. Se fosse Real, o Real também tá lascado. Ó, Nenhum. deixa eu falar aqui, o Cruzeiro foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e corre o risco de perder pontos, tá bom? Por cânticos discriminatórios. E essa bronca pode cair também para o Grêmio. Eu estou vendo essa matéria aqui lá no Globoesporte.com. Olha, Cruzeiro e Grêmio foram denunciados pela Procuradoria do STJD devido a cânticos discriminatórios das torcidas durante o jogo entre os clubes pela Série B do Brasileiro. O caso será julgado em 30 de maio, ou seja, semana que vem, em sessão de primeira comissão disciplinar, a partir das 13 horas. Deixa eu me ver aqui o que é que diz. O Cruzeiro foi denunciado no artigo 243G, parágrafos 1º e 2º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. O parágrafo 1º do artigo fala em perda de 3 pontos e se o ato for praticado simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas a uma mesma entidade de prática desportiva.
Caso a infração prevista neste artigo seja praticada simultaneamente por considerável número de pessoas vinculadas de uma mesma entidade, essa também será punida com perda do número de pontos atribuídos a uma vitória do regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, diz o trecho. Se alguém tiver sido identificado, poderá ser suspenso com até 2 anos de suspensão. O Cruzeiro ainda pode ser multado de 100 a 100 mil reais. O Clube Mineiro ainda foi denunciado no artigo 213, que trata de não prevenir ou reprimir o arremesso de objetos no campo. Pena é multa de 100 a 100 mil reais. O Grêmio, por outro lado, só foi denunciado no parágrafo 2º do artigo 243G, por isso não corre risco da perda de pontos. Pode ser punido com multa de até 100 mil reais e os torcedores também podem ser suspensos. Cruzeiro e Grêmio se enfrentaram no dia 8 de maio, sexta rodada da Série B no Independência. Na súmula da partida foi narrado o arremesso de 2 copos de cerveja no campo. Os cânticos discriminatórios não foram citados. Isso aqui já foi de outro jogo. Então, tem esse negócio. Antigamente, gente, os tempos são outros. Antigamente a galera ia, cantava, xingava, ficava por isso mesmo. Hoje é lei, já tem até inclusive código na legislação desportiva. Então tem que ter cuidado com o que vai cantar, da forma que vai criticar, como vai ser feito, porque o clube pode perder. Já pensou? O Cruzeiro está aí, né, no topo da tabela, e aí perde ponto, você acaba sendo prejudicado de alguma forma, só são 3 pontos. E isso acaba servindo de exemplo para aqui também, porque o Campeonato Brasileiro da Série D também tem ali o olhar atento do STJD. Então é importante que os torcedores de casa, os torcedores do Crato, fiquem atentos a esse tipo de situação, porque pode haver a denúncia, e uma vez havendo a denúncia, o clube pode sim ser prejudicado. Por outro lado, eu acho que a gente tem até que parabenizar as torcidas de casa e Crato, porque elas vêm se comportando muito bem, e mesmo nos momentos ali que a galera está criticando, né? Muita gente, por exemplo, está pegando o pé do Leleu, mas em nenhum momento tem nada pejorativo, é as vaias, a galera não gosta de alguma coisa, começa a vaiar, mas eu acho que até o momento que eu tenho visto, de forma muito respeitosa, e as 2 torcidas estão se comportando bem, e a do Icasa a gente destaca aqui, porque o novo Romeirão havia uma preocupação da depredação, enfim, e o pessoal está zelando, e isso é muito bom da gente estar vendo, tá certo? Bom, só fazer desse registro que eu achei que era importante, é uma novidade agora do fim da tarde de hoje, lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, essa possibilidade do Cruzeiro perder pontos por cânticos discriminatórios. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, aí vamos falar muito sobre a Série D, tem Crato, tem Casa e tem a Luísa Vilar aqui com a gente. E tem, rapaz, não é que a Luísa se envolveu na polêmicazinha, rapaz? Tá sabendo, Guto, da polêmica do Aloysio? Rapaz. Não? Pois daqui a pouquinho eu conto, rapaz, tem uma polêmicazinha. João Santana tá ligado com a gente em Florianópolis, Santa Catarina. Quem fala é João Preto. João Preto, caba bom. Um abraço, pessoal lá de Florianópolis, Santa Catarina, acompanhando a gente, tá bom? Alguém sabe dizer se o Dax está indo no motoclube? Tá sim, viu? O Daxon está lá no motoclube, está fazendo gol de todo jeito. Faz gol demais esse menino bom. Tá? Eloy Cordeiro, Tony Souza, e sobre o meio-campista Paulo Vitor, que jogou no Icasa contra o Retrô. E aí, Eloy, e o Paulo Vitor? Foi o primeiro jogo dele com a camisa do Icasa, né? Ele chegou recentemente, já no decorrer do Campeonato Brasileiro. O Sidney optou por ele já no segundo tempo, Tony. Aí não deu para ver muita coisa, mas dá para ver que ele tem habilidade, viu? Ele se entrosando ali com o restante do elenco, pode ser, quem sabe, o titular daquela posição. Pois tá aí. Mas eu acho que é muito cedo ainda para falar. Tá vendo aí, Eloy? O Eloy sempre pergunta aqui pelo nosso querido o Paulo Vitor, né? É o Paulo Vitor? É Paulo Vitor. Isso, Paulo Vitor. Daqui a pouco a Luiz fala mais com a gente, tá? Se inscreve aqui no canal no YouTube, também segue a gente lá no Instagram, para galera que gosta de corrida. Daqui a pouquinho a gente vai ter novidade aqui sobre corrida no programa, daqui a pouquinho, tá bom? Tem Série B do Cearense, tem muita coisa ainda para rolar. A gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual.
Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Bom, vamos falar aqui também, sabe de quê? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São 30 anos, olha, 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes. Nosso querido Guto Vital, por exemplo, ele está aqui com inhamezinho, que foi lá da Perboni. Rapaz, pensa no inhame gostoso, viu? Show de bola, rapaz. Primeira de luxo. Olha aí, Perboni Brasil, você tem que aproveitar e fazer feito nosso querido Guto Vital. Inhame? Que no inhame. É, Luiz, não comeu Inhame é inhame, não? macaxeira, né? Não, tem o inhame e tem a macaxeira. Não confunda as coisas. Inhame é inhame, macaxeira é macaxeira. Tem que apresentar. Sou analfabeto culinário. Vou ter que apresentar o inhame da Perboni para o nosso querido Aloysio Vilar, rapaz. Você dizer que não conhece o inhame, rapaz, que história é essa? Olha, vá lá na Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, tá bom? E aí você que tem sua loja, seu mercantil, seu comércio, você que está querendo, lógico, produtos de qualidade, tem o seu sacolão, procure Perboni Brasil há 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país, com credibilidade, preços competitivos, atendimento qualificado e inovação no segmento. Tem todo o mix importado e nacional necessário para o suprimento de sua loja, tá bom? Faça uma visita a Perboni Brasil, fica no Galpão 2, lá do Ceasa, em Barbalhos. Os telefones estão aí na tela, ó. 3532-2722, 3532-2678 e ainda tem o 99918-8131, DDD 88, tá? 99918-8131. Se você quiser, pode seguir lá no Instagram. O que eu acho bacana no Instagram do Perboni Brasil Cariri, que tem vários Perbonis Brasil, tá bom? Tem em todo o país, tem em Fortaleza também, mas o daqui da nossa região tem lá Perboni Brasil Cariri. E tem muitas dicas legais que você pode aproveitar numa boa, tá certo? Então, aproveita! Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Vicente Júnior, que é um cara atleta, né? Ele é, além de ser atleta, é educador físico. Então, ele sempre, quando está ali fazendo a dieta dele, ele procura... comer inhame. Não, inhame também. Inhame é bom porque inhame, segundo o grande filósofo Guto Vital, inhame ajuda até na produção de massa muscular, não é isso, Guto? A gente vai ter que ter um momento aqui, porque teve gente me perguntando sobre a receita do Guto, lá da beterraba, ou da beterraba não, da batata, né? Diz que ele bota aqui a batata, cozinha e bota no azeite. Ele tem uns negócios assim bacana, viu? Você tem que conhecer a receita do inhame do Guto. Tem também tem um negócio replay especial aqui. Pois é. Falar sobre isso. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, tá bom? Estão aqui os telefones. Aproveita numa boa. Vamos falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos acontecendo neste fim de semana e nós tivemos o Crato, que passou 6 rodadas para fazer gol. E acabou fazendo 2 de uma vez. E tem uma polêmicazinha no jogo do Crato, rapaz. Na hora eu não vi, não. Mas depois disseram, segundo o gol do Hudson, ele estava adiantadinho. Será que estava? Vamos ver os melhores momentos? Crato 2, Globo do Rio Grande do Norte 1. Daqui a pouquinho tem os gols do Retrô contra o Icasa aqui, hein? Espera um pouquinho. Vamos lá ver o jogo do Crato. Olha o Fabrício. Toca pro Matheus. Seria a bola para o João Vitor, mas chega a defesa. A bola agora é boa ali com o Gleidson. Ele fica na canhotinha, olhos nos olhos, ele e o Guilherme. Ele puxa, vai tentar o drible. Fica dançando lá pro toca a bola boa, posição legal, olha o gol do Globo. Tira em cima da linha. Quase seria o gol do time do Globo.
O Anderson deu um leve toque e o Luiz Fernando, providencialmente em cima da linha, deu um toque na bola e quase era gol da equipe potiguar. Que lance agora do time do Globo. Ver duas equipes que estão indo para cima, estão buscando o jogo, não ficam gastando a posse da bola no seu campo de defesa, e aí vão propondo as jogadas. O Crato aí vai mostrando alguns erros que podem ser cruciais. E mais uma vez o Guilherme tentou, deu contra-ataque, olha o Brunão, chutou, defendeu Preto! Na saída errada do time do Crato, o Brunão recebeu o passe, o Guilherme foi na marcação, ele chutou forte no lado esquerdo e o Preto fez grande defesa. É escanteio para o time do Globo. Fica preocupado o Preto, orienta ali na entrada da grande área, conferência de jogadores das duas equipes. A bola viaja, chega, tira a defesa. Agora a sobra do Crato, olha o contra-ataque com João Vitor na velocidade, botou na quinta, já passa o Matheus Costa pela direita, pediu, recebeu, ele puxa, vai arriscar, arriscou de canhota! E a bola passou à esquerda do goleiro Iago Reis. Acreditou o Matheus Costa, mesmo distante, olhou e não quis conversa, meteu a canhota na bola, mas ela passou direto para fora. Foi uma boa chegada, tá faltando essa finalização para dentro do gol. A ineficiência do setor de ataque do time do Azul da Princesa, e acredito que muito em cima da pressão que está sendo exercida em cima desse time em chegar ao seu primeiro gol na competição, e acaba desperdiçando. Já em relação ao Globo, teve esse bom momento lá no início da partida, mas aí abdicou de jogar, ele sim fica mais na defesa e aí comete esses erros que dão essas possibilidades ao Azulão. Começa agora. E lá vai agora, que golaço! O Hudson acerta um belo chute, vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Crato! Hudson é jogador que arrebenta, recebeu a bola, fez um giro e fuzilou a meta do goleiro Iago Reis. Ninguém esperava o chute, esperava o toque e com ele não quis conversa. Meteu um petardo contra o goleiro potiguar e balançou a rede. É o primeiro gol do Crato do jogo, é o primeiro gol do Crato no Campeonato Brasileiro da Série D. Hudson, camisa 9, é jogador que arrebenta. Agora o Crato tem um, o Globo Potiguar não tem nada. Escanteio lá pela canhota. Lá vai a bola, viaja, o toque de cabeça. O Guilherme passou direto, o Hudson também, mas a bola acabou tocando no Luiz Fernando e foi para fora. Quase era um gol, meu, sem querer, do zagueirão da equipe do Crato. Lismar, Matheus Costa, troca ali com o Fabrício. Fabrício segura, toca pro Matheus Costa, ele vai chutar direto no gol! E que chute acertou agora o Matheus Costa! Ela foi numa violência danada ali no lado esquerdo, e seria no ângulo do goleiro Iago Reis. Foi direto para fora, deu para animar o torcedor aqui no Mirandão. Dali chama todo mundo para dentro da grande área, vai botar a bola lá dentro. Viaja, olha o toque de cabeça, passou por todo mundo, olha a sobra! Perdeu Ítalo! A bola passou por toda a pequena área e o Ítalo acertou um chute forte de esquerda, mas não teve a direção do gol, foi direto para a linha de fundo. Perdeu, que seria o gol de empate agora o time do Globo. Vamos ver, 3 homens na barreira. Para piorar, tá contra o sol. Pode complicar a vida do goleirão do Globo. Matheus Costa, Ramon Cratense já saiu. Matheus vai para a cobrança. Será que vai arriscar direto a torcida do Crato com o coração na mão? Ele toca, jogada ensaiada. Ramon puxa, vai chutar direto. Defendeu, olha a sobra. Vibra, agita, faz a festa. Gol!
artilheiro Hudson é jogador que arrebenta numa jogada ensaiada. O Matheus Costa tocou pro Ramon Cratense, ele mandou um torpedo pro Iago Rez, que deu a sobra, e no rebote o Hudson não perdoou. Um verdadeiro centroavante na hora certa, no local certo, um leve toque, bola no fundo da rede. O placar é do azulão, mais azul do que nunca. O Crato desencantou, agora tem 2-0 pro time do Globo. Fica ali na disputa, domina. Tentou sair, toca a bola com o Harrison, já toca com o Brunão, abre a bola, olha o Ítalo, ajeita, quem sabe agora, olha o time do Globo com o João Aleluia, ele perdeu o tempo da bola, faz o cruzamento, olha o toque de cabeça, defendeu Preto! O toque de cabeça foi venenoso do Fernando. Cruzamento veio açucarado. O Fernando sai de trás, cabeceia em Preto, faz grande defesa. E lá vem o time do Globo. De novo, olha o cruzamento. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Brunão é jogador que arrebenta. No primeiro cabeceio o Preto defendeu, mas agora não deu pro goleiro do Crato. A bola veio cruzada, o Brunão subiu, deu um leve toque colocado, sem chances para o goleiro do time do Crato. Diminuiu o Globo, 2 pro Crato, 1 pro Globo. Olha agora o Hudson, já chuta, defendeu Iago Rez. O Brunão diminuiu, o jogo ganhou emoção, é lá e cá. E lá vai agora o time do Globo. E aí estava impedido o Brunão. E que jogo é esse, Leandro Santos? O Brunão foi lá, diminuiu. 2 pro Crato, 1 pro Globo. Agora diminuiu e agora já respondeu o Hudson, quase fazia o terceiro. Ganhou em emoção esse jogo. Toca mais atrás com o Flávio, fecha a casinha o time do Crato, é todo pressão, o Wilker, tabelinha ali com o Harrison, olha o Fernando, faz o cruzamento, olha o toque de cabeça, passou, o Thales, bota a bola, olha o Potiguar, perdeu o Globo. Ítalo chegava ali em condição de finalizar, mas acabou não pegando bem na bola. E aí chutou pra fora e vai mudar o time do Crato. Perto aí, chegando aos 45 minutos da segunda etapa. Será que vai arriscar direto o Fernando? Lá vai ele, chuta direto no gol. Iago Rez, olha a sobra, bota a bola na área de novo, o goleiro do time do Globo. O Hugo pegou a sobra, chutou cruzado, Iago Rez de novo fez grande defesa. Evitou que seria o terceiro gol do time do Crato. Estamos nos acréscimos. Ainda não vi sinalizar nada ali o árbitro Valdicleuso Silva da Costa. Deu 6 minutos de acréscimo. Acho que ofusca um pouco a beleza do espetáculo. Tem que jogar bola. Bota a bola para jogar, negócio de cai-cai, de fazer cera. Eu não sou a favor muito disso, não. Gosta disso aí, ó. Bola rolando. Olha o Fernando. Já toca a bola. Olha o Gabriel cara a cara. Vai chutar. Defendeu Iago Rez. Chegou na cara do gol. O Gabriel chutou e o goleirão cresceu pra cima do atacante. Na ponta dos dedos. Fez grande defesa. É escanteio pro time do Crato. Que defesa, hein? Que defesa fez agora o Iago Rez. A bola saiu, olha o Roberto Juazeiro dando toquezinho ali de cabeça. Fernando procura ali o Harrison, se antecipa o jogador do Crato. Hugo dá um bicão na bola. Gravatar, lá vai Gabriel brigar. Gravatar acerta, apita o árbitro Valdicleuso Silva da Costa do Amapá. Fim de jogo no estádio Miradão. 2 pro time do Crato, 0 pro Globo do Rio Grande do Norte. 2 pro time do Crato, 1 pro Globo do Rio Grande do Norte. Vitória importantíssima pro Azulona Princesa. Crato 2, Globo 1. Melhores momentos no oferecimento de Mob Telecom. Internet no Crato tem nome, Mob Telecom. E seja um parceiro do canal Replay com o Tony Souza. Faça um Pix,
88997248778. Se inscreva no YouTube e siga no Instagram. Bom, tá aí 2-1 para o time do Crato contra o Globo, né? Um jogo muito movimentado, cheio de alternativas do Azulão da Princesa. Vitória importante aí do nosso querido Roberto Juazeiro, que estava comandando, perseguindo muito essa vitória. E olha que o primeiro gol, o Hudson, a galera já estava pegando no pé, porque o time estava perdendo gols, estava impaciente o torcedor, e o Hudson acerta um lindo gol de fora da área, fazendo 1-0, acabou fazendo o segundo gol, né? Mas aí a galera ficou na dúvida se o gol estava ou não impedindo o segundo gol do Crato. Antes da gente mostrar o segundo gol do Crato, deixa eu ouvir o Roberto Juazeiro, que depois do jogo, o Leandro Santos foi ouvir personagens das duas equipes, tanto do Crato como também do Globo, né? E ele ouviu aí o técnico Roberto Juazeiro nessa primeira vitória do Azulão da Princesa no Campeonato Brasileiro. Roberto, só a vitória importava o time do Azulão para manter ainda aceso na esperança de classificação. E hoje conseguiu, saiu, tirou a pressão. Graças. E agora vem a motivação para a sequência, não, velho? Isso, a gente sonhava com essa oportunidade aí. E Deus é tremendo, Deus nos presenteou com essa vitória, com a saída desses gols também, que estava duro de sair. E a gente tem certeza que agora é só trabalhar e dar uma alavancada nessa competição aí. A dificuldade do início, a sequência da competição, como é que tá o grupo, velho? Tá limitado, tem pretensão de chegar mais alguém? Qual a realidade do Azulão da Princesa? A realidade do Azulão é que a gente está com um grupo reduzido, né? E a gente espera, junto com a diretoria, fazer mais algumas contratações para que encaixe junto com esse pessoal que está aqui, para que a gente possa continuar dando um trabalho excelente, com excelência a esse time aí maravilhoso. Bom, tá aí o Roberto. Vamos logo para o Hudson, autor dos 2 gols do time do Crato. Estava comemorando muito, né? Porque foi uma tarde dominada do atacante Hudson. Veja só. Hudson, tarde histórica, primeira vitória do time do Crato em uma Série D de brasileiro. Você numa tarde inspirada, a vitória para tirar uma pressão e dar uma motivada, né, Hudson? Com certeza, né? A gente fica muito feliz pelo resultado de hoje, todo mundo está de parabéns, a gente se empenhou bastante, vem trabalhando bastante. O futebol é detalhado e infelizmente as vitórias não estavam vindo anteriormente e hoje, graças a Deus, a gente pode sair vitorioso, para dar um alívio para a gente, passar uma confiança e trabalhar a semana focado no próximo jogo. E aí vocês tiveram uma conversa essa semana também com a torcida, na hora do gol você teve ali um desabafo, como foi esse bate-papo e esse sentimento ali após o gol? É uma sensação de alegria, né? Tá podendo marcar e a torcida poder nos prestigiar. A gente fica muito tenso, porém, a gente tirando esse alívio, é para a torcida ficar feliz, tá acompanhando a gente todos os jogos. Então essa vitória foi muito importante para que a gente pudesse tirar esse peso da gente. Tá aí o Hudson, que fez realmente um belo jogo, né? 2 gols aí importantes para o time do Crato. E eu acho que é importante a gente também destacar aqui o time do Globo, que tem um jogador que fez a diferença. Pegou demais o Iago Rez e o Leandro Santos também ouviu o goleiro, o bom goleiro lá da Águia Potiguar. O time vem numa situação complicada na competição, né? O último colocado aí era um jogo tido como dos desesperados, lutou, mas infelizmente o resultado não era o que vocês queriam. A gente não tem nem muito o que falar nesse momento. Você já falou tudo aí na sua pergunta e não tem muito o que falar. Agora é trabalhar e em busca dos resultados positivos. A motivação para a sequência, como fica? Não, acho que motivação você tem que ter dentro de você, né? Você tem que carregar dentro de você, todo mundo tem família, todo mundo tem algo para correr atrás, tem que trabalhar, tem que se sustentar. Eu acho que essa motivação não pode ser menor ou maior. A motivação é sempre a mesma para que a gente possa ir em busca do resultado positivo na próxima partida. Rapaz, se eu fosse diretor de futebol, eu botava o nome desse rapaz na minha lista. O que ele pega é brincadeira, pega demais o Iago Rez, muito bom goleiro do time do Globo. O nosso querido Celso Lima não gostou muito do Globo, disse que o time era fraco, mas se a gente pode tirar alguns jogadores, eu tiraria com certeza o Iago Rez, que pega demais. E o segundo gol do Crato, estava ou não impedido? Vamos ver? Mostra aí esse segundo gol. Foi uma jogada ensaiada, né, do time do Crato, cobrança de falta. O Matheus Costa toca. Ó, o Ramon, ele vai saindo ali, como não quer nada, vai saindo ali, ó, o Ramon. Agora pronto, o Ramon estava ali atrás, ó. Aí saiu andando, né, numa boa, como se não fosse para canto nenhum. E todo mundo ali
comendo toco lá do outro lado. Aí ele vai, ó, dá um tapinha e mete o chute. E aí o Iago Reis faz a defesa e o Hudson vem e pega. Dá a impressão, e aí eu vou no VAR do Guto Vital, depois que a gente percebeu, dá a impressão que o Iago Reis, aliás, que o Hudson, ele está levemente adiantado na hora do chute do Ramon, lateral esquerdo da equipe do Crato. Você vai ver o lance aí, deixa voltar o lance aí para você ver no replay, porque tem um zagueiro embaixo, mas o zagueiro ele parece estar numa distância maior. Olha aí, ó, dá o passe, ele dá o tapinha, olha o zagueiro aqui embaixo, o último, e olha o Hudson lá em cima, olha. Dá a impressão que o Hudson está levemente adiantado, ele está mais próximo à linha da pequena área do que o zagueiro, né, que ficou aí por último. Olha ele lá, ó. Aí o momento é aí, ó, chutou, olha aí, ó, ele lá na frente, dá a impressão que ele está um pouquinho adiantado. Bom, quem era para ter visto isso aí era o árbitro da partida, não viu, não tem nada a ver com isso, e nem a torcida do Crato, mas como aqui a gente gosta de trazer esses lances para observar, analisar, para você, ele estava impedido ou não estava? Deixa o teu comentário aqui no chat do YouTube, tá bom? Ou então dá o comentário aqui lá no vídeo que também está aqui no canal. Porque aqui no canal a gente já colocou o vídeo desde o sábado à noite, que está o vídeo com os melhores momentos desse jogo aí entre Crato e Globo, 2-1 aí pro Azulão da Princesa, tá bom? O Antônio Neto diz aqui, rapaz, esse Hudson é melhor que os atacantes do Icasa, os caras não chutam no gol. Eu acho que não. A Leandro Cearense, para mim, é um baita do atacante, muito bom. Muito bom. Júnior Mandacaru também, que às vezes as coisas não acontecem, né? Mas ele é muito bom jogador, tá bom? O Gilberto acho que estava impedido, o Felipe também está por aqui, Simone também por aqui, valeu, um abraço também para Simone, né? Pessoal que está acompanhando. Tá bom, galera? Então pode deixar a mensagem aqui. Você acha que estava impedido? Manda teu recado, bota tua mensagem aqui no chat. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui no canal, galera. Lembra de se inscrever aqui no canal e aproveita e manda também, segue a gente lá no Instagram, Replay com Tony Souza. Vamos ver os gols do time de casa? A gente tem os gols do Icasa, né? Aliás, do Retrô. Retrô e Icasa foi 3-0. Vamos ver aí os gols do Retrô Pernambucano contra o Verdão do Cariri. Mike com a bola. Gelson lança tudo com o Marcos. Melhor para a defesa do Icasa. Gustavo Hermel! Para fora! E parece que a equipe do Retrô quer a bola rápida. Mike já toca no Gelson. Gelson solta no Hasley. Tem a opção do Mike, prefere ele. O Mike cruzamento na área, cruzou na área! Gol! Do Retrô! Grande jogada pela esquerda depois de uma batida rápida de falta. Mike cruza de primeira para a área e ele sobe. Franklin Mascote sobe e marca o primeiro gol da partida. O artilheiro da Série D. Tem a opção do Mike pela esquerda. Soltou no Mike. O Mike tem o chute, defesaça! Renan Dutra já aciona o Pedro Costa. Soltou no Gelson. Vai chutar de fora da área. Tiro de meta para a equipe do Icasa. A bola vai chegar no Hasley. Hasley já solta no João Marcos. Melhor para a defesa do Icasa. Jairinho com a bola. Olha o Jairinho! Para fora! Tiro de meta para a equipe. Pedro Costa afasta. Deixou no Charles. Gelson aciona o João Marcos. Contra-ataque para a equipe azulina. João Marcos puxou o contra-ataque, tem a opção do passe, ele lançou na área, gol! Do Retrô! Foi dele, Franklin Mascote!
artilheiro da Série D com 6 gols. Grande jogada de contra-ataque, o Gelson acionou o João Marcos com velocidade, ele contra o Marquinhos, ficou melhor para ele e com um passe açucarado deixou o Franklin Mascote na cara do gol e ele só... O Arian tem a passagem, deixou no Franklin Mascote e chutou! Defesa do Tanaka, sobrou no Matheus, no Diego Cardoso. Matheus Serafim, Pedro Costa, lançou no Diego Cardoso, tem a opção no Pedro Costa, olha o Pedro Costa, gol! Gol! Tá aí, portanto, 3-0 aí pro time do Retrô contra a equipe do Icasa. E aí, Aloysio Vilar, foi merecido o resultado, Aloysio? Mais que merecido, viu, Tony? Esse Diego Costa fez o que quis no jogo contra o Icasa. Ele, que é lateral direito, encontrou um corredor aberto ali do lado esquerdo do Icasa, que foi improvisado com o Marquinhos, já que o Burro estava machucado. E o Sidney, não sei porquê, não quis utilizar o Denis, que é atacante, mas começou o Campeonato Brasileiro atuando ali pelo setor esquerdo. Aliás, muito bem. Elogiado muito pela bem. torcida, pela imprensa. E aí, não sei porquê, o Sidney pegou o Marquinhos, que é lateral direito, e colocou lá pelo lado esquerdo. Já vinha trabalhando essa situação lá no CT Praxedão, mas foi a campo, o Marquinhos não foi bem, essa que é a verdade, deixou o Diego Costa fazer o que quis, não só esse gol, que aí até nessa oportunidade o Marquinhos já havia sido substituído, mas durante todo o jogo, boas oportunidades surgiram pelo lado direito da equipe do Retrô, Tony, que tem um elenco muito bom, né? E consegue trabalhar bem essa questão da posse de bola, troca muito bem de passes, com cautela. E o Icasa foi superado por essa qualidade técnica da equipe do Retrô. O Sidney precisou, né, fazer algumas substituições por conta de lesão, na zaga, na lateral esquerda e também no ataque, com a entrada do Júnior Mandacaru. Mas o resultado foi esse, justo para a equipe do Retrô. O Icasa, eu não diria que criou nenhuma oportunidade real de gol. O Mandacaru até tentou, se esforçou, mas do lado dele tinha o Jairinho, que não estava numa tarde inspirada, um meio-campo que não produzia muita coisa, apesar de que o Elton retornou nessa partida e foi um bom nome, até tentou criar algumas oportunidades, mas o Icasa não conseguia superar a boa marcação da equipe do Retrô, não conseguia chegar com perigo ao ataque. Realmente então, foi uma tarde infeliz do Icasa. Uma tarde infeliz, mas eu não vou ser injusto, Tony, dizer que o Icasa jogou mal, que não jogou nada, não. O primeiro tempo foi equilibrado, tanto é que o gol do Franklin Mascote já foi aos 46 minutos do primeiro tempo. O Icasa conseguia controlar bem as ações do Retrô, mas na questão técnica, aí o Icasa foi superado. No segundo tempo, à medida que o Icasa ia para o ataque, tomou aquele segundo gol, aí já entregou o jogo praticamente, né? Quando aconteceu Sentiu o terceiro gol do Retrô, sentiu bastante, e no terceiro já não tinha mais o que fazer, né? Então, vitória mais do que merecida da equipe do Retrô. Ficam as críticas da torcida do Icasa, né? Mas é aquilo, Tony, o Icasa ele já não demonstrava, não passava confiança para o seu torcedor. Vencia, mas não convencia, né? Até os placares magrinhos, né? 1-0, 1-0, 1-0. E aí a gente até dizia, não, mas está vencendo pelo menos. Os 3 pontos estão vindo. Mas a gente sabia, temia que a qualquer momento isso iria acontecer. O Icasa ia pegar uma equipe bem melhor, como é o Retrô, e aí ia ser superado. Não ia ter o que fazer, porque não tem banco. E ainda pegou o time desfalcado, né? Ainda tem esse detalhe, né? Não foi, o Icasa tem muitas limitações. Você não só pegou, né, um time qualificado. Você pega um time qualificado, estando também com pendências ali, digamos, com desfalques importantes, né? Porque eu acho que o Leandro é um jogador assim que tem essa importância. Se jogar com o lateral esquerdo ali, o Bu entrou muito bem, mas também gostei do Denis. Eu acho que pelo fato do Marquinhos ter sido lateral, ser lateral, o Sidney quis colocá-lo ali, que já funcionou em outras ocasiões, mas não deu certo ali no jogo de sábado. Enfim, acabou sendo realmente uma infelicidade, mas é um resultado que você perder lá fora é normal. O Icasa está na zona de classificação, a questão é que joga agora contra o América de Natal,
que é outro time que está brigando para querer entrar ali naquele G4 também, né? E são 2 jogos seguidos, né, Tony? Pega aqui na Arena Romeirão sábado e no outro fim de semana vai até Natal enfrentar, já que começam os jogos da volta. E aí é de trás para frente. Quem pegou por último, pega primeiro, né? Então o último vai ser o Globo, né? Agora nesses jogos da volta. Agora me diga uma coisa, que polêmica é essa aí, rapaz? O Leleu tá de biquinho pro seu lado, que história é essa? Rapaz, a gente estava lá trabalhando, né? Com exclusividade, inclusive, na transmissão desse jogo. E ao termo, né, Tony, você sabe que a gente vai ali pegar a fala dos jogadores. Conversar com os jogadores. E o primeiro jogador que saiu do Icasa foi o Heron, que entrou no segundo tempo, enfim. Eu fui lá, ouvi a palavra do Heron. E assim que o Heron deu boa noite, o Leleu chegou por trás e disse: vem, cara, não dá entrevista não fala com esse cara não fala com essa rádio não. Eu fiquei sem entender, fiquei até em choque, assim, o que é que a gente fez com ele, né? O que é que ele tá com essa birra toda? Não entendi realmente. Foi o que você fez com ele? Eu não fiz nada, absolutamente nada. Talvez ele tenha ficado... dando corda aqui para arrumar confusão. Talvez ele tenha ficado chateado, Tony, porque no domingo passado, um jogo contra o Souza, a torcida vaiou bastante ele. E ao término da partida eu perguntei: e aí, Leleu, como é que você reage a esses protestos? Ele me deu as costas e saiu. Tudo bem, é um direito dele não querer falar, enfim. Mas nesse caso, do jogo contra o Retrô, não estava falando com o Leleu. Falar com o Heron. Não tinha nada de ir lá, e nem assessor de imprensa, ele puxou, né? O jogador, disse não fala, enfim. Não tenho nada contra o Leleu, nunca usei o microfone para falar mal, para tecer críticas pesadas ao atleta. A única coisa que a gente fala no ar é o que acontece dentro do campo, né? A atuação do jogador. Nunca a gente fez críticas pro lado pessoal dele, enfim. Se a torcida xinga o atleta, se vai o atleta, a imprensa não tem nada a ver com isso. Não, na verdade o Leleu, para mim, é um bom jogador, foi um dos destaques do Campeonato Cearense. Sim. Apesar que oscilou uma partida ou outra. Eu acho que o grande problema do Leleu foram aquelas fotos vazadas. Isso. Desde aquelas fotos vazadas, que tudo... E aí eu vou explicar para quem está acompanhando a gente. Vazaram as fotos do Leleu com outros jogadores em um bar, né? Em um bar. Inclusive, uma dessas fotos ele estava acompanhado de uma pessoa que, enfim... Polêmica, né? Enfim, uma pessoa que não deveria estar acompanhada com ele. E aí a coisa rolou, tá entendendo? Então aí a torcida começou a pegar no pé e eu acho que faltou um pouquinho de, talvez, assim, de equilíbrio emocional para o Leleu administrar essa coisa. Quis bater de frente com o torcedor. Eu acho que assim, botar a cabeça no lugar... De repente o Sidney conversar com ele, talvez o próprio Fabiano, que é o diretor executivo, alguém conversar com o Leleu: Leleu, baixa a pancada, tem calma, não é bem assim que a coisa funciona, né? Porque, por exemplo, essa atitude que ele fez com você de tirar o Heron na hora da entrevista, é uma atitude chata, que poderia ter sido evitada. Sim, era o Heron. Desnecessário, né? Ele não quer dar entrevista? Não dá entrevista, né? Mas esse tipo de situação é chato realmente, e a gente espera que o Leleu possa até se retratar com o nosso querido Aloísio, e enfim. Leleu, faz o seguinte, meu querido, foca no trabalho, vai trabalhar, tá entendendo? Se a torcida xingar, deixa pra lá, tá entendendo? E trabalhe, que na hora que você estiver jogando bem, estiver convencendo, a torcida vai aplaudir. Aquela que vai, a mesma que aplaude. E vice-versa. Futebol, é assim mesmo, tá entendendo? Quantos jogadores já entraram em crise no momento difícil, foram vaiados e depois foram aplaudidos, né? De repente o cara pega aqui, quantos e quantos não chegam aqui a criticar. Eu lembro que o Matheus Henrique, por exemplo, que fez o gol da vitória no jogo de casa, era um cara que começaram a questionar e de repente fez o gol. O Hudson, aí o Guto estava lá comigo no jogo do Crato. A torcida estava pedindo para o Hudson sair. O Hudson saiu de lá, aplaudidíssimo. Se a torcida tivesse acesso ao campo, tinha levado o Hudson nos braços, porque fez 2 gols. O Hudson tinha perdido, acho que umas 3 bolas passando em frente a ele no jogo contra o Crato, e ele não conseguiu ir atacar a bola, tentar a finalização. E a torcida já estava pedindo, gritando para o Roberto mudar o atacante. Aí o Hudson vai lá, acerta aquele chute de fora da área, chegou o segundo tempo, fez 2-0, e a torcida aplaudiu. Então, faz parte, Leleu. Esfria a cabeça, vai trabalhar, tá bom? E besteira, rapaz. A resposta tem que ser dentro do campo, né, Tom? Ficar de biquinho com a Luísa. Luiz? Não disse nada, né, Luiz? Não falei nada, né? Vamos para a tabela dos resultados, Kleber, por favor. Resultados aí da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, tá bom? Os jogos que aconteceram no sábado, todos os jogos foram no sábado. Olha aí os jogos. O Crato foi lá 2-1 no Globo. A galera, o Kleber, ele sempre copia aí essa do site lá, né? Mas o pessoal ainda tá com... É de qual?
Da CBF? Sim. E a CBF não tem o escudo novo do Crato ainda? Tem não. Oh, meu Deus do céu. E o pessoal, não está acompanhando o replay direito, não. Vou mandar para lá. Ó, CBF, assista o replay, olha o Instagram do replay, CBF, pelo amor de Deus. 2-1 Crato em cima do Globo. O Souza empatou 2-2 com Afogados. O Retrô meteu 3 do Icasa. E o América de Natal 0-0 com o São Paulo. Esse América também gosta de um empatezinho, que é uma beleza, viu? 0-0 com o São Paulo Cristal. Vamos para a tabela de classificação, meu querido Kleber? Já de imediato é a tabela de classificação. Olha, o Retrô líder com 14 pontos, todo mundo com 6 jogos. Em segundo, São Paulo Cristal tem 10, em terceiro, Souza com 10, em quarto, Icasa com 10. O problema do Icasa é só o saldo de gol, que é um gol negativo, né? É porque o Icasa, dos 4, é o que menos fez gols, só fez 5. Né? Já o Retrô meteu 10 gols já, né? Aí o São Paulo Cristal fez 7, só sofreu um gol, tem a melhor defesa do grupo, inclusive. E eu acho que é uma das melhores defesas do campeonato. E o Souza já fez 11 gols, o Icasa só fez 5. Né? E aí na cola do Icasa está quem? O América de Natal, ou seja, não pode perder sábado, porque se perder já perde a vaga no G4. Né? O América de Natal tem 9 pontos, o Afogados tem 8, e aí o Crato subiu da lanterna, saiu da lanterna, está em 7º lugar, com 4 pontos ganhos, e o Globo do Rio Grande do Norte apenas 1 pontinho. Tem a tabela dos próximos jogos, meu querido Kleber? Vamos lá, os próximos jogos aqui para você, do grupo 3, tá, gente? Da Série D do Campeonato Brasileiro. Olha, São Paulo Cristal, é sábado também? É, sábado, São Paulo Cristal, 3 da tarde contra o Retrô, logo jogo na Paraíba. No Romeirão, 5 da tarde, tem o Icasa contra o América. No domingo, o Globo pega 3 da tarde o Souza da Paraíba, o jogo lá no Rio Grande do Norte. E no interior pernambucano, tem o Afogados enfrentando o Crato às 4 da tarde. Portanto, a tabela dos próximos jogos aí para você que está sempre acompanhando aqui a gente, tá bom? No replay. A gente vai estar sempre acompanhando e, se Deus quiser, sábado também a gente vai estar fazendo o registro do jogo entre Icasa e América de Natal. Status TV, né, que é um aplicativo, stream, está transmitindo os jogos. E a gente está sempre trazendo aqui para você. Deixa eu abraçar aqui o Lela Botafogo. Boa noite, amigo. Aqui é Lela Botafogo de Souza, na Paraíba. Eu não tenho nada com o Botafogo de João Pessoa, e sim com o Botafogo do Rio. Na Paraíba, sou torcedor do Souza, o único bicampeão paraibano do sertão. Valeu, um abraço aí pro Lela Botafogo, lá no Souza, lá em Souza, na Paraíba, torcendo o dinossauro. Né? O Carlos Levi disse que o Cid Moraes é retranqueiro, rapaz, não sabe mexer no time, troca 6 por meia dúzia. Rapaz, tá? O Cid, a galera tá perdendo paciência com o Sidney. A Cid é um bom treinador, eu acho o Sidney um bom treinador. O problema é que a limitação, e casa também com dificuldade financeira, até para contratar melhor, é complicado. Aí vamos torcer para que a coisa engrene aí no próximo jogo. O Edson quer saber onde é que está o Uruguai, o Lázaro Sope. Boa pergunta, viu, Edson? Vou ver se daqui para o final do programa eu respondo isso para você. Tá, o Nonato Gomes, disse que está lá em Fortaleza, vendo o programa. Acredito que o Icasa vai chegar entre os 4. Agora não entendo porque o Leleu ainda é titular do Icasa. Vamos dar chance aí ao Paulo Vitor, que defende aqui o Nonato Gomes, tá bom? Deixa eu falar para você aqui da pizzaria e hamburgueria Oval. Mas antes de botar essa pizza saborosa, mostra a galera que está lá no Val. O Val tá aqui, tá ao vivo lá, viu? Na pizzaria e hamburgueria Oval. Ó a galera que tá aí, rapaz, com o Val. É a galera do Guarani, rapaz. Denis Baiano, Flávio, Dudu e o Léo. Galera que tá aí do Leão do Mercado, feliz da vida, virou para cima do Maranguape e tá comendo a pizza. É o bicho do Val é pizza. Galera, aproveita aí, galera, tá bom? Para depois queimar essa massa aí dentro de campo. Então a galera tá lá na pizzaria, hamburgueria Oval, na Carlos Cruz, com Todos os Santos, tá bom? Aproveite. Sabe o que é que eles estão aproveitando lá? Mostra aí o que é que eles estão aproveitando, Kleber. Olha aí que delícia. Essa maravilha aí dessa pizza que você pode se deliciar na pizzaria Hamburgueria Oval. Conheça o cardápio variado, o local lá, ambiente super bacana, aconchegante para você ir com sua família e com seus amigos lá na pizzaria e hamburgueria Oval. Repetindo, fica ali no cruzamento da Carlos Cruz com Todos os Santos, tá bom? Aproveita, olha aí que ambiente super bacana, e está sendo transmitido lá
O Val sempre na segunda-feira bota aí o replay e a galera está acompanhando aqui com a gente. Aproveita, conheça o cardápio variado que a Pizzaria Hamburgueria o Val tem para você. Agora, se você não quer ir agora, está assistindo já em casa, quer pedir, então liga aí para o delivery 98842-9514, 98842-9514, tá bom? E na quarta-feira, sabe o que é que acontece na quarta? Na quarta-feira tem promoção. Pizza GGG, Extra GG, você compra e ganha um refrigerante, tá bom? Só lembrando que isso é na quarta-feira. Hoje tá aberta a pizzaria, amanhã é folga da galera e na quarta-feira você aproveita aí Pizza GGG, Extra GG, tá bom? E ganha um refrigerante grátis na Pizzaria e Hamburgueria Oval, tá bom? Que beleza. Tá aí o telefone 988-42-9514. Abraçar a galera lá do Guarani que está aproveitando a pizza e assistindo aqui o nosso replay. E abraçar todos os clientes da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Daqui a pouquinho vamos falar de corridas. Daqui a pouquinho tem Série B do Campeonato Cearense para a gente falar também aqui, mostrar a tabela, tá certo? Mas eu quero agradecer aqui a presença do nosso querido Aloysio Vilar, que está aqui conosco. Vai ter que sair, a gente aproveita para agradecer aqui demais a sua presença, meu querido Aloysio, aqui no nosso programa, tá bom? Espero que você venha outras vezes para trazer novidade. Sexta-feira, eleição. Isso, sexta-feira, Renato Moura e Zacarias Silva. Isso, essa é a chapa montada para sexta-feira às 18 horas. A primeira chamada, né? Tem aquela história da primeira, segunda chamada, mas a primeira acontece às 18 horas. Vamos acompanhar, né? Vamos ter mudanças. Vai fazer ao vivo lá pro Timaço, então. Com certeza. Horário bom pra gente ali. Com certeza. Aloysio, me diga outra coisa. Sim. Leandro, Cearense e Neguete voltam? Voltam já para esse jogo contra o América de Natal. Foram liberados hoje pelo departamento médico, mas o Bu ainda segue por lá fazendo um tratamento. Viu? E aí, será que volta o Denis? Fica o Marquinhos? Pois é, fica a questão, né? Com a palavra Cisne Tem outro lateral esquerdo? Não. O Icasa só tem o Bu, tem o Denis. Porque tinha vindo, quem era o jogador que tinha vindo, rapaz? Foi anunciado como reforço e aí... Sim. Não ficou 2 dias. Ele acabou não ficando, exato. E tem até um nomezinho aí meio coisadinho o nome do rapaz. Isso. Eu cheguei a entrevistá-lo. Foi, né? Mas no outro dia ele foi embora. Ele foi tão marcante que tu nem lembra o nome. Nem lembro o nome. Foi tão marcante que não era. Mas era no diminutivo, viu? Então deixa pra lá, que ele siga a vida dele e vá bem, porque se você tá lembrando, pronto, imagine eu. Chegou então, um dia e foi embora no outro. Então tomara que quem for para entrar na lateral esquerda possa entrar bem. Eu gostei muito do Denis. De repente, possa o Denis voltar. Leandro, Cearense e Tom Neguete vão estar à disposição novamente aqui para o Sidney Moraes. Isso, pelo menos à disposição, né? Não sabemos se no time titular, já que o Léo, como a gente citou, né, vem fazendo boas atuações quando entra, né? Contra o Souza e agora contra o Retrô. Não fala de ninguém reforçar, chegar alguém novo? Olha, era para chegar, né, Tony? Mas a equipe esbarra na questão financeira, né? O Icasa tem muitas dificuldades e para concorrer nesse mercado aí tá difícil. Até a Série B cearense está oferecendo melhores salários, né, que o Icasa, né? O Icasa não tem lá tantas boas condições. Tanto é que a grande maioria dos jogadores do Icasa são de outras regiões, outros estados. Fica difícil, né, concorrer. Sem cacau não faz chocolate não, o negócio é sério. Aloysio, obrigado, viu, meu querido? Deus abençoe, até a próxima. Estarei à disposição. Qual é o Instagram? O Instagram para a galera acompanhar? Aloysio_Vilar. Aloysio com U, com S. Vilar só com um L. Aloysio_Vilar. Tudo direitinho, simples, sem muita coisa. Sem arrudei, né? Sem frescura. Tá tudo certo, então. Gente, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda e segue a gente lá no Instagram, tá bom? Replay com Tony Souza. A gente volta já para o último bloco, falando de Série B do Campeonato Cearense e corrida. E para você, tem alguma companheira já? Tá com a namorada, alguma paquera? Ainda não. Não, pois até o dia 31 de maio tem a Corrida do Amor. É a Corrida do Amor que está sendo chamado? Para correr junto. Aí é de casal, é? É de casalzinho, correr de casalzinho. É de mão dada, corre? De mão dada, sim. Vai ter um negócio. Daqui a pouco o Vicente vai explicar. Tem um negocinho aqui. É uma fita, é? Botar uma fita aqui, já tá tudo. Sai arrastando o outro. Tá tudo correndo. Então, você tem quanto? Hoje é que dia? 23, é? Você tem 7 dias, aliás, 8 dias para poder arrumar namorada e inscrever-se para a corrida, tá bom, Aloysio? Tá bom. Tá combinado? Fechado.
Você quer que eu indique alguém? Eu tenho indicação boa pra você ali. Ela lá? Hein? Vai ou não vai? Ela lá? Rola? Não. Pipocou. A gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E aí, para você que quer também ter sempre uma alimentação de qualidade, né, uma alimentação saudável, então procure frutos, verduras e legumes de Perboni Brasil. Fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos, tá bom? Com as melhores frutas, verduras e legumes. Aqui na tela você já tem, inclusive, os telefones da Perboni Brasil no Cariri, que fica no Galpão 2 do Ceasa de Barbalha. São produtos de ótima qualidade para você. Inclusive, só para destacar aqui, a galera que pode... às vezes você tem ali a sua loja, né? Você tem ali o seu mercantil, o seu supermercado, está querendo aproveitar e, lógico, ter o que é de melhor, então procura a Perboni Brasil, tá? Que tem preços competitivos, credibilidade, atendimento qualificado e inovação no segmento. Tem todo o mix de importado e nacional necessário para o suprimento da sua loja. Faça uma visita a Perboni Brasil, fica ali no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, telefones aí na tela, 3532-2722, 3532-2678, 99918-8131. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil para você, tá bom? Olha, abraçar aqui o meu querido Val da Perboni, que
Não gostou nada do Guto. O Guto disse que o Grêmio não subia este ano. Isso é que é uma boca de procotó esse Guto Vital. Nunca vi, rapaz. Vai subir, rapaz. O Grêmio... Gente, por que é que o Vasco não pode subir? O que é que você tem contra? Rapaz, esses torcedores do Corinthians é um caso sério. Vamos pra frente. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro nosso querido Vicente Júnior. Tá aqui com a gente já. Educador físico, tá bom? Ele... gosta das frutas lá da Perbone Brasil, viu? Nosso querido Vicente Júnior. E que está na organização da Corrida do Amor. É esse o nome mesmo, né? É, Love Run, Corrida do Amor. Como é o nome? Love Run, a Corrida do Amor. Tá bem de inglês o nosso querido Vicente Júnior, viu? Então, a Corrida do Amor. Inscrições vai até quando? As inscrições vão até o dia 31 de maio, então, né, agora? Dia 31 de maio, inclusive, tem o banner, um banner aí, Kleber, da Corrida do Amor, que o nosso querido Vicente Júnior vai explicar aqui direitinho como vai funcionar. Aí é o kit, né? Quem recebe o kit? Todo mundo que se inscrever recebe o kit, Vicente? Pronto. As inscrições elas acontecem de duas formas, tanto para o kit completo como para o kit assessoria. O kit completo você faz a inscrição no valor hoje do segundo lote, R$230, e você recebe 2 camisas, 2 mochilas, 2 números de peito, a fita agarro e as 2 medalhas que se completam formando o coração. Já o kit assessoria, hoje você se inscrevendo nele é apenas R$120, recebe 2 números de peito, a fita agarro e as 2 medalhas para o casal que completar a prova, formando um coração também. As distâncias, Tony, os percursos, você pode se inscrever para 2,5 e 5 quilômetros. Então, é um percurso justamente para aqueles casais que não são praticantes de atividade física, que podem estar iniciando através desse momento que é a Corrida do Amor. No meu caso, que eu estou aí 2 anos, pandemia, sem correr, esse 2,5 tá bom? Tranquilo, aí você faz certeza? De boa. De boa. Para quem correu 5 comigo já na corrida, aquela corrida da UCA. Era outros tempos ali, outros tempos, diga-se de passagem. Aquele tempo de vez em quando eu estava correndo, o Dudu ficava no meu pé, a gente corria 3 vezes por semana. 2 anos mesmo, né? Não, mas 2,5 aí você e Ana Maria dá para fazer tranquilo. No trotezinho. De boa, trotando, andando. E o percurso ele é bem tranquilo. Saiu a concentração lá no Shopping La Plaza. Ali na Praça da Favorita? Não, no estacionamento do Shopping La Plaza. Sai no shopping mesmo. Isso, aí vai sair justamente, aí vai pegar a avenida e vai até mais ou menos 2,5, vai dar mais ou menos no Posto Casarão e volta. Então vai no Posto Casarão. E volta pro Shopping La Plaza. A largada e a chegada é lá no estacionamento do Shopping La Plaza. Então, por exemplo, 2,5... vai mais ou menos ali no posto e volta. E aí volta e deu 2,5. Quem vai fazer 5 sai lá do estacionamento do Shopping La Plaza e vai até mais ou menos ali onde era a antiga Chácara Metilde. E volta, aí fecha os 5 quilômetros. Eu cansei só de escutar na Chácara Metilde. Eu estava pensando, só ir, você já pensava como vai ter que ir e voltar, né? Sim. O problema é o voltar. Mas galera, eu estou falando aqui, eu estou parado, 2 anos, a pandemia acabou, eu tenho que voltar devagarinho. Estou voltando aqui aos poucos. Então, 2,5 e 5, tá certo? Tem até o dia 31 de maio. Sim. Posso se inscrever pela internet? Então... Você pode se inscrever pelo link, né? Pelo link da Outdoor Run, que é uma assessoria também de corrida. Você vai lá na assessoria Outdoor Run e você faz a inscrição através da parte virtual. Na presencial, você pode ir lá na Belas Tour, falar com a Adriana, lá na rua Santa Luzia, 641. Ela vai estar lá também fazendo a inscrição presencial. Que horas começa? A partir das 18 horas, a concentração largada às 19 no sábado, dia 11 de junho. Véspera dos Dias dos Namorados, olha aí. Uma pedida... É meu, aí tu dia não cansar do Dia dos Namorados, cansa na sexta. Ou cansa no sábado, que é um dia anterior, né? Porque o domingo é o dia 12, é no domingo. Dia 12 é no domingo, então, dia 12 é o Dia dos Namorados. Aí sábado é o dia do cabo cansar mesmo. Olha aí, teve gente que já falou aí que vai participar. Ó. Aí, tá vendo aí? Eu quero ver se ela vai mesmo. Vai, a inscrição já está feita, viu, Ana Maria? Ela acabou de fazer essa inscrição aqui. Aí, mas tá dizendo que eu sou atleta. Eu quero saber de quê? Para correr eu quero ver. Tá bom, tá feito o desafio. E lembrando que, Tony, a corrida, a Love Run Cariri, pessoal, ela tem uma particularidade. Você tem que largar, correr
e chegar junto do... Ou seja, se o cabo quiser morrer no meio do caminho, não morre não. Tem que levar ele, tem que arrastar. Tem que arrastar, né? Porque é a fita agarro, justamente então o segredo. Então fica os dois agarrados ali de Fica lá. os dois, um agarradinho do outro, com a fitazinha, um elástico, tipo um elásticozinho, para você poder também ter uma movimentação das mãos. Mas assim, você tem que largar, correr e chegar junto. Pronto, show de bola. Então os kits, só para a galera recapitular. Tem o kit completo e o kit assessoria, né? Certo. Lembrando também, pessoal, que a corrida Love Run não é só para casais de namorados. Pode ser também porque é a corrida do amor. Então, o amor de pai e filho, o amor de dois irmãos, de amigos. Então, assim, pode participar. O importante é que você vá para vivenciar uma forma diferente. Agora sabe que não vai correr sozinho, vai correr agarradinho. Agarradinho. Então pronto, tudo certo. Não tem problema. Dá no jeito aí, viu? Taguto, Vital e Kleber também para correr nessa corrida. Culto eu acho que corre, agora Kleber eu não sei. Vamos que vai os dois. Os dois amigos, rapaz. Amor de amigo, tá tudo certo, não tem problema. Aí pronto, trazer a Erlon também. Trazer Jussiesse, vai dar uma resenha boa. Tony, aproveitar também, só agradecer aos os apoiadores da Love Run. Fica à vontade. Que é a assessoria de imprensa da Comunique, né, de nossa amiga Monique. Monique vai correr? Monique vai, já se inscreveu. Monique gosta de correr. Eu não sei se ela gosta só de tirar foto, eu vejo as fotos de Monique também. Não, ela participou, pronto, ontem mesmo, acho que ela participou de uma trilha. Então, assim, ela tá preparada já. Que eu vou dizer, Jardel, eu mando um abraço para o amigo Jardel, a Samara, o casal também, que não sei se vocês vão estar lá tirando fotos, mas o que deve ter de gente, rapaz, com foto de atleta por causa deles, é brincadeira. Bastante. Viu? Os meus netos vão olhar as minhas fotos assim, rapaz, vovô era um atleta. Porque tem foto bonita que Jardel e Samara tiraram, é uma festa também, viu? Diga aos apoiadores aí da corrida. Nós temos também o apoio do Shopping La Plaza, né, onde vai ser a largada e a chegada, a concentração, todo o movimento vai ser lá no estacionamento do Shopping La Plaza. Temos também a Roval, farmácia de manipulação aqui do Cariri, nosso amigo Jair. A Med Imagem está nos apoiando também, doutor Gustavo, sempre apoiando os eventos esportivos aqui na região. A OAB, Subseção Juazeiro, no nome do presidente Vavá e do vice-presidente João Filho. A Vale FM, Marco Valério. Marco vai botar Marco para correr também? Marco, ele disse que ia tentar ver se dava certo ir correr. Delta não corre, não. Delta a gente foi bater um racha aí, e faz tempo, menino. Delta era lateral, viu? Era? Era. Eu não sei se é mais não, Delta joga bola ainda mais. Joga bola de carne na boca. Esse também eu jogo. Agradecer também a Ótica Afago, o nosso amigo Cláudio. A Job, fardamentos e roupas personalizadas, lá do nosso amigo Henrique. E o Sesc Juazeiro, na pessoa da Elane e da Johaine. Elane e Johaine corre. Corre. Johaine corre. Johaine tem lá e o marido dela também é da... o Renan. Aí eles estão correndo em todas aí, viu? Já a Elane não sei não. A Elane gosta muito de tirar foto também. Manda um abraço para o amigo Sérgio também, lá do Sesc. Sérgio. Que joga muito vôlei também. Sérgio é um jogador de vôlei. Primeira. Meu querido Vicente, então só repita aí os valores são 2 categorias, assessoria e completo os kits. Isso. Aí quem quiser fazer a inscrição, pode fazer a inscrição do kit assessoria. É R$120, já o casal, né? A dupla. E o kit completo, 230 também já para a dupla. Qual a diferença do kit completo? O kit assessoria são 2 números de peito, uma fita agarro e as 2 medalhas que se completam. O kit completo tem 2 blusas, tem 2 mochilas, 2 números de peito, uma fita agarro e as 2 medalhas que se completam. Primeiro, então. Então tá aí feito... Lembrando também, Tony, que durante a corrida nós vamos estar sorteando vários brindes. Temos empresas também aí apoiando de forma que vai estar nos oferecendo para os casais jantares, almoço, brindes aí. Várias empresas estão apoiando o evento e a gente vai estar também lá no momento fazendo essa divulgação e sorteando para todos os participantes. Tem algum telefone de contato para quem alguém tirar alguma dúvida? Tem sim, o 99959-2301, que é o meu telefone, meu WhatsApp. Você pode estar entrando em contato, 99959-2301. 99959-2301. Então, liga aí, galera. 99959-2301, também é o WhatsApp. Também é o WhatsApp. Aí manda o WhatsApp. Você também tem um Instagram. Qual é o Instagram que você utiliza? Tem o Instagram da Love Run Esportiva. Tudo junto.
E aí você já entra direto, lá tem todas as informações do horário, os kits, o link de inscrição e também Vicente Júnior Esportiva. Então, todos os dois Instagram você pode estar acessando, que já entra direto no link. Show de bola. Tá aí, ó, na tela, tá bom? O Instagram do nosso querido Vicente Júnior e também um telefone que você pode ligar ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp e aí você pode participar numa boa dessa corrida, a Corrida do Amor, tá certo? Dia 11 de junho, mas as inscrições têm que ser feitas até o dia 31 de maio, ou seja, de terça de amanhã a 8 dias, isso, né? Então você tem 8 dias aí para fazer a inscrição, tá certo, galera? Vicente está aqui com a gente. Fica um pouquinho aqui, Vicente, só para a gente trazer aqui. O Pedro Jocélio também está aqui com a gente. O Valdas, você conhece o Valdas Tapiocas? Conheço, gente boa demais. Gente boa demais, rapaz. Agora ele gosta do Lucas do SAMU. Toda vez que o Flamengo ganha, o Lucas vai lá comer a tapioca. Enche o saco do Val. Viu? Vai o Vascaíno. Um abraço ao nosso querido Val. Um abração para ele. O Serginho está mandando um abraço aqui para o Vicente Júnior. Também aqui. Grande abraço. Tá bom. Felipe. Quero ver se a Ana Maria é atleta mesmo para correr dia 11 lá no Love Run, tá bom? Pronto, ela já está inscrita. Tá certo, então. Deixa eu falar aqui de Série B do Campeonato Cearense, finalzinho aqui do programa. Só destacar, nós temos a tabela da Série B do Campeonato Cearense. Infelizmente, nós não temos aqui os gols, não temos as imagens dos jogos deste fim de semana. Mas nós temos a tabela com os jogos do Campeonato Cearense. E o Guarani conseguiu a sua primeira vitória na competição. Leão do Mercado, gol de virada, rapaz. Tiaguinho marcou 2 gols para o Guarani em cima do Maranguape. O jogo foi lá no Moraizão. O Guarani de Sobral empatou 2-2 com o Itapipoca. O Guarani de Sobral, inclusive, teve aí a saída do técnico Vladimir Jesus. Continua no Guarani, mas não como técnico, né? Então o Maranguape perdeu para o Guarani de virada 2-1. O Horizonte perdeu para o Tiradentes. Me surpreendeu esse resultado aí, viu? O Tigre vencendo 2-1 o Horizonte. E amanhã nós teremos, às 3 da tarde, Grêmio Pague Menos e Cariri, lá no estádio Presidente Vargas. O jogo é amanhã, lá no PV, em Fortaleza. E no domingão, na quarta-feira, não é amanhã, é na quarta, o Barbalha joga às 3 da tarde contra o Floresta do nosso querido Raimundinho. É o Raimundinho contra o Jorge Luiz Bacalhau, na quarta-feira, Floresta e Barbalha, os 2 jogos que faltam para fechamento dessa rodada, tá bom? Mas aí nós temos os próximos jogos. O próximo fim de semana, inclusive, seria os jogos da tabela inicial. Os jogos seriam todos ali no fim de semana de sábado e domingo. Se não me engano, tinha 2 equipes que jogaram no domingo do Pau da Bandeira. Aí a galera fez o quê? Entra em contato com a federação. Ei, federação, tu quer jogar no dia do Pau da Bandeira? Não. Vamos tirar daí, tira. E aí tirou. E aí os jogos ficaram assim, olha. No sábado, o Itapipoca joga contra o Horizonte, lá no Período Teixeira, na região norte do estado. Aí o Guarani, que deveria jogar, aliás, o jogo é no domingo, né, dia 29 no domingo. Aí o Guarani, que era para jogar no domingo, vai jogar na segunda, tá bom? 3 da tarde, lá no estádio Lírio Calô Inaldão. Já tem passado o Pau da Bandeira. Segunda-feira é feriado em Barbalha, que é a ressaca do Pau da Bandeira. Então lá tem muito torcedor do Leão, vai para o Inaldão. 3 da tarde tem Guarani e Grêmio Pague Menos. E aí também na segunda, só que à noite, na Arena Romeirão, 7 da noite, tem Cariri e Tiradentes, jogo bom. O Negro Anil vem jogando contra o Tiradentes. Aí isso na segunda noite. Na terça-feira, o Barbalha joga contra o Maranguape, tá bom? 3 da tarde no estádio Lírio Calô Inaldão. Na terça-feira, jogo no Inaldão, Barbalha e Maranguape. E na quarta, dia 1º de junho, lá no Junco, Guarani de Sobral joga contra o Floresta, tá certo? Então, a gente trazendo aí, faltam 2 jogos para fechar essa rodada, e aí toda a próxima rodada para você. Então, no fim de semana, a galera estava preocupada, Pau de Bandeira, futebol, não, se preocupa não, vai curtir o Pau de Bandeira numa boa aí. Tem jogador que vai poder até curtir também, né? Não sei se os caras vão deixar, mas... problema não, dá uma voltinha, ver o Pau da Bandeira, não faz mal não. Olha, o líder do campeonato, o Horizonte, tem 6 pontos, tá bom? Foram 3 jogos aí, o Horizonte tem 6 pontos, em segundo o Guarani de Sobral tem 5 pontos, em 3 jogos, uma vitória, 2 empates, nenhuma derrota, e mesmo assim tiraram o Vladimir, rapaz. É exigência demais nesse Guarani de Sobral, viu? Tiradentes, 5 pontos, está em terceiro, em quarto tem o Grêmio Pague Menos com 4 pontos ganhos, mas tem um jogo a menos, né? Pega amanhã a equipe do Cariri.
Aí o Cariri tem 3 pontos em 2 jogos, né? Que é uma vitória e uma derrota. Uma vitória e uma derrota, tem um jogo a menos. Aí vem o Guarani de Juazeiro, tem 3 pontos, está em 7º lugar. Aliás, falar aqui do Floresta, tem 3 pontos em 6º lugar. Em 7º, Guarani de Juazeiro tem 3 pontos. Em 8º, Itapipoca também tem 3 pontos. E aí em 9º está o Barbalha com 1 ponto. Em 10º, Maranguape com 1 ponto. Detalhe que o Barbalha tem 1 ponto, mas tem um jogo a menos. Se vencer, vai para 4 pontos, dá uma subidinha boa na tabela. Então, a Raposa vai ter, o problema é que vai pegar o Floresta, né? Que é um time que investiu também bastante. Enfim, são jogos difíceis para os representantes do Cariri, tanto para o Cariri como também para a Raposa Caririense, né? Mas parabéns aí para o Guarani, que conseguiu uma vitória importante, 2-1 sobre o Maranguape, já dá uma respirada, dá uma animada legal aí no time do Guarani. E os resultados ajudaram, não foi, Tony? Oi? Os resultados ajudaram a nossa equipe aqui do Cariri agora. Ajudaram demais. Porque Olha, se o Cariri ganhar amanhã, vai para 6 pontos, né? Pode ser líder, né? Dependendo do saldo de gols, né? É porque o líder é o quê? O líder é o Horizonte, tem 6 pontos. Saldo de gols, né? 3. Tem 3 gols de saldo aqui, o time do Horizonte. O Cariri tem 3 pontos, ele também vai para 6 pontos. E aí vai para o saldo de gol, porque o Cariri hoje está com saldo zerado. E aí tem que meter um sapequinha. Mas aí é o Grêmio pague menos, viu? Tem calma, Vicente. Rapaz, o Vicente vem animado. Tá logo para assumir ali. Calma, Vicente. Mas... Você é pela nossa região, pai. Isso é verdade, com certeza. Aí vai ser jogo duro, porque o Grêmio Pague Menos deu uma investida boa também, apesar que o Cariri tem um baita time, né? E o time que ainda está engrenando, ainda está se organizando, o time do Cariri ainda não está, porque, por exemplo, contra o Guarani, o Cariri mereceu a vitória, mereceu o resultado, mas é um time que tinha falhas pontuais, principalmente na defesa. Por exemplo, o Cariri fez 1-0 no pênalti do Romário, mas logo em seguida o Guarani teve uma chance de fazer o gol com o Dadinho. Se o Dadinho acerta aquela cabeçada ali na entrada da pequena área, podia ter mudado a história. Então, assim, a gente viu falhas pontuais. Né, no time do Cariri, mas é um time que está desenvolvendo. O próprio Washington fala isso, né? Que é um time que está em desenvolvimento. Finalzinho aqui, o pessoal, não sei quem foi que perguntou aqui sobre o Lázaro Sope. O Lázaro está no Uruguai, ele está sem clube por enquanto. Conversei aqui rapidinho com o Botan, até mandou uns áudios aqui para mim, mas a gente não teve como ouvir ainda. Mas, oi? Edson Alves, tá ok, meu querido Edson Alves. Então, só destacar aqui que o Lázaro está no Uruguai, foi visitar a família, mas deve retornar aqui para o Brasil em breve, tá bom, meu querido? O Lázaro Sope, será que seria o Lázaro Sope uma boa para o time do Icasa? Hein? Será que, de repente, para esse time do Icasa na Série D, no meio campo ali, enfim, de repente, quem sabe? Tá aí o Éder Leonardo dizendo, volta Sope, tá aí, já tá fazendo campanha Volta Sope, o nosso querido Éder Leonardo do Rego Nascimento. Valeu, um abração. Vicente, obrigado pela presença aqui no nosso programa Replay. Espero que você venha numa outra oportunidade, trazendo outras informações. Boa sorte lá na organização da corrida. Parabéns pelo trabalho. Sempre que você está aí à frente das organizações, sempre a gente vai ver as coisas muito bem feitas. E eu tenho certeza que essa vai ser também muito bacana, viu? Que agradeço mais uma vez a abertura aqui do programa. E sempre acompanhando. Na segunda-feira já tem a agendinha marcada, que é Replay com Tony Souza. Show de bola. 2,5 eu aguento. Tranquilo. Eu ainda forço um pouquinho os 5 aí, só para chegar cansado. Tá. Eu cansei, fiquei ofegante. Só em você dizer que tem que ir lá para a Chácara Metilde e voltar, imagina. Mas segunda tem um replay, vai para os 2,5 que é de boa. Hein, Guto? E é porque é no sábado. Aí deixa os 2,5 no sábado, recupera no domingo, para na segunda-feira fazer aqui. O replay. Dá certo assim, né? Dá. E segunda-feira é dia 13, né? É dia 13. Dia de Santo Antônio. Dia de Santo Antônio. É dia de Santo Antônio. O negócio é pesado. Gente, agradecer a você que acompanhou aqui o nosso programa. Segue a gente lá no Instagram, sempre com novidades aqui para você, tá bom? E a gente vai trazer também mais informações no Instagram sobre aqui a Corrida do Amor, que o nosso querido Vicente falou aqui, tá certo? Lembrando que vai ter a Corrida de Santo Antônio também. Inclusive o Jonas ficou estava tentando vir, não deu certo vir para cá, nosso querido Jonas, que é secretário adjunto de esporte lá em Barbalha, falei com ele,
falei com o Vitor Lagoa, as inscrições foram encerradas no dia 20, quase 400 pessoas. Estavam pensando a possibilidade de abrir ali mais 30, 50 vagas, mas nós não tivemos a confirmação disso, né? Então, haverá a corrida de Santo Antônio, que vai ser no dia 12. A Corrida do Amor vai ser dia 11 e a de Santo Antônio vai ser dia 12, lá em Barbalha. Depois de 2 anos de pandemia, voltamos a ter novamente a corrida de Santo Antônio dentro da programação da festa de Santo Antônio, padroeiro do município barbalhense, tá bom? Então as inscrições já acabaram, mas da Corrida do Amor não, vai até o dia 31 de maio, tá certo? Se inscreve aqui no canal no YouTube, Replay com Tony Souza, dá a tua curtida, compartilha com a galera. Você chegou, já estava com o caminho do programa? Não se preocupa, vai ficar salvo aqui no YouTube para você aproveitar posteriormente, tá bom? A gente agradece demais a audiência, agradece aqui o site Miséria, quer ficar bem informado, o principal site de notícias do interior nordestino, miseria.com.br, ó, tá aqui na tela para você. Agradecer também, abraçar os amigos da Rádio Torcida K. Tem Torcida K em todas as plataformas digitais, tem Rádio Torcida K, aplicativo próprio e também no aplicativo Rádiosnet, para você ficar sabendo de tudo do futebol cearense. Manda um abraço aqui, nosso querido Emerson Santana, o Fumê, conhece bem, não conhece, você? Isso, terminou junto comigo a faculdade. Pois é, você, a Rose, negócio sério, menino. Gente boa demais, pois são dos dois grandes profissionais. Os dois estão em Fortaleza. É Rose lá na Cidade 2000 com o Joaquim, e agora o Emerson Santana é o menino ou a menina que nasceu agora? A filha da nossa querida Robervânia, né, esposa do Emerson, teve um bebê agora. Teve bebê agora. Não sei se é menino ou é menina, mas enfim, tá balançando. A corrida do Emerson é outra hoje, hein, Emerson? Um abraço para você, meu querido. Grande profissional. Grande profissional, preparador físico do Fortaleza. Começou no Barbalha em 2007. É uma menina, né, Guto? Esse Guto Vital, pensa num produtor de primeira mão, é a menininha, já estava com a camisa do Fortaleza. Começou no tricolor dos Verdes Canaviais e hoje está lá no tricolor de aço, nosso querido Emerson Santana. Um abraço para ele, para a Robervânia, para toda a família. Como é, Guto? Maria Heloísa, um beijo para a gatinha Maria Heloísa. Agradecer aqui nos bastidores, Kleber Ferreira, Guto Vital. Se Deus quiser, segunda-feira a gente volta aqui com o programa Replay, a qualquer momento no YouTube com a nova postagem ou lá no Instagram. Se inscreve aqui, segue lá e a gente está sempre com você, tá bom? Um abraço, uma semana abençoada, que Deus abençoe você e sua família e até a próxima!